Então eu acho que essa questão, essa apresentação que eu queria fazer, no sentido de como a gente pensou a outorga, de como o debate se coloca do ponto de vista do executivo, eu vou aproveitar, e o Pedro fica à vontade para me complementar, para falar um pouquinho da tabela do valor de referência do terreno para fins de outorga onerosa, que é a tabela que a gente publicou tão logo isso entrou no texto pelo Legislativo. A gente demorou uns 2 dias para poder correr e fazer esse trabalho. É um trabalho que é contínuo no Executivo, de buscar uma tabela de referência que reflita os valores de mercado. Aí você fala assim, mas os valores de mercado, a outorga vai ficar muito cara. Se você comparar com o que é pago de outorga hoje, sem dúvida. Aí um dado que é importante. Nos últimos 10 anos, o mercado imobiliário produziu 100 bilhões de reais de produção imobiliária. Sabe quanto o Fundurb arrecadou? 1,2 bilhões. Então, o Fundurb arrecadou 1%. Então, se você for comparar com o que é pago hoje de outorga, sem dúvida a outorga vai encarecer muito. Mas a outorga não vai encarecer por limite do inaceitável. A outorga vai encarecer aonde a gente quer, de fato, que ela tenha um peso maior para poder arrecadar mais no Fundurb. O Fundo de Desenvolvimento Urbano é o fundo que vai fazer investimento de drenagem, de transporte coletivo, de habitação de interesse social. Então é essa discussão que a gente tem que ter muita tranquilidade e serenidade em fazer. Se você nivelar por baixo, você tem um problema. Então o valor de mercado é ruim? Não. Mas Weber, você apresentou, a gente fez cálculo e ainda está caro. Então eu acho que a gente tem que discutir aí o que a gente quer induzir na cidade. A gente quer induzir HMP, a gente quer induzir prédio sustentável e trabalhar com o fator de planejamento e fator social. Eu não acho que a gente deveria trabalhar na questão da tabela. Eu acho que a tabela do valor de referência do terreno deveria ser mantida próxima ao valor de mercado, porque tem outro benefício. É a partir da tabela do valor de referência do terreno que a gente vai calcular a transferência do potencial construtivo. Se eu faço uma tabela lá embaixo, aí não vai valer nunca a pena a pessoa doar para a municipalidade o terreno para a infraestrutura ou para o parque, porque o que ela vai receber por essa doação é falso. Que é o dilema que a gente vive hoje com a nossa planta genérica de valor. Ninguém quer que corrija a planta genérica de valores, mas ninguém quer ser desapropriado pelo valor que nela consta. Ora, se eu quero ser desapropriado por um valor justo, eu não deveria pagar um imposto sobre o valor justo? Mas tem muita gente que não consegue pagar. Bom, então temos que pensar nas políticas de isenção, para ver se elas não são suficientes. Porque senão a gente cria uma falácia, né? Para quando me convém o valor tem que ser baixo, para quando não me convém o valor tem que ser alto. Então, esse cuidado. E aí, como é que foi montada essa tabela de referência do valor do terreno para fins de outorga? Ela foi montada em cima de uma base de dados de 120 mil valores que a Secretaria de Finanças detém. Desses 120 mil valores, 55 mil valores foram descartados. Por que eles foram descartados? Vocês pegaram os mais altos. Não. A gente descartou tudo que estava lá em cima e tudo que estava lá embaixo, para ficar com o valor mediano. Porque toda a base de dados desse tamanho tem discrepância. Então tudo que está fora do que a gente chama moda, ou muito acima do que está na moda, vai embora. Tudo que está lá embaixo vai embora. Você trabalha com os valores mais confiáveis, digamos assim. É que nem nota de escola de samba. O cara deu 5, o cara deu 10, todo mundo deu 9, descarta o 10, descarta o 5, fica todo mundo com 9. E esse 9 é que vai valer para a nossa conta. E aí, a partir desses 65 mil valores, foi feito um estudo. Até agora, e a tabela está disponível desde o substitutivo, que foi disponibilizado, acho que em abril, quando que foi? Abril não, desculpa. 28 de março. 28 de março. Desde o dia 3 ou 4 de abril que a tabela está disponibilizada, não chegou ao executivo nenhuma indicação de valor discrepante na tabela, não chegou. Eu duvido que não tenha, porque é uma tabela... Não. A gente fez uma audiência pública aqui apontando o valor discrepante. E a reunião que aconteceu... Senão a gente... Nobre vereador, pode estar aparteando para quem é ordenamento, ele está fazendo uso da palavra interromper o Weber. Para que as notas taquigráficas sejam devidamente esclarecidas. O Conselho Municipal de Valores Imobiliários, na reunião deles, contesta, no debate realizado pelo Conselho, contesta a fórmula de cálculo e estabelece um limite, assim consta da ata. Esclareceu também que os percentuais médios de reajustes foram ponderados com a utilização, como peso, do número de faces de quadra de cada RH. Informou que foi adotado um critério para que os valores unitários dos terrenos, assim obtidos, não pudessem ser maior do que o dobro do valor atual. Aqui está dizendo o seguinte:
o cálculo foi feito, o que superou o dobro já foi cortado. Essa regra, esse padrão metodológico, que ainda não está claro, e aí é um pouco, é para a gente realizar um esforço para entender. Nós estamos falando aqui de política fiscal ou política de desenvolvimento urbano? Porque o maior risco que se tem é transformar o solo criado em política fiscal. Se fizer isso, perde o plano diretor, porque qualquer empreendedor vai na justiça e derruba o modelo que estamos estabelecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para não errar, não a dosagem, porque o problema não vai ficar caro ou barato, o problema é não ser uniforme o método, porque aí quem vai definir o uso do solo não é mais zoneamento, é onde a outorga é barata. Então aqui a gente não está discutindo a capacidade e competência de estabelecer mecanismos para a ponderação da outorga. Aqui está dizendo o seguinte: como se calcula a outorga para não ser política fiscal, portanto arrecadatória, sempre vai fazer tudo de transporte público coletivo, sempre vai fazer tudo de drenagem, vai fazer tudo com a outorga, a gente para de fazer o resto da tributação, não cobra mais IPTU, a gente abdica o recurso do IPVA, porque tudo vai ser a partir da outorga, porque ela vai ser a fonte de recursos para realizar tudo. Então, a principal, e por isso a CPA, a Comissão de Finanças, pediu para fazer junto com a gente isso. É política fiscal ou é política de desenvolvimento urbano? Então essa talvez seja a questão fundamental. Aí não é querer dizer se é caro ou barato, é que ele tem que ser uniforme na cidade inteira, porque se não for uniforme na cidade inteira, com métodos e procedimentos claros para todos, quando se errar nessa dosagem, pouco importa o zoneamento, vira um novo R2V. Eu vou construir onde a outorga é barata, por um erro de cálculo da administração no certo momento. Então essa é a grande preocupação. Eu vou pedir porque Só vou concluir. Desculpa, é porque você fala que não teve contestação, teve contestação no próprio debate da Comissão Municipal de Mas não sobre o valor, sobre o método. Weber, deixa eu só acrescentar. Eu sou bastante democrático e liberal, presidente do trabalho, até para que melhore o debate e a qualidade dele. Mas você ia falar a exposição, em seguida será complementado pelo Pedro, e já desde já fica abertas as inscrições para que eles juntam à mesa nossa, da Comissão de Finanças, para que possam formular suas questões aos presentes, todos que desejarem, formular questões aos representantes do Executivo, para que nós possamos dar prosseguimento ao trabalho. Então, velho, você já poderá concluir, e em seguida o Pedro, aí sim passaremos a palavra daqueles inscritos e dos senhores vereadores. Então, por favor. Concluindo. Com o tempo que demandar, se fizer necessário, para o esclarecimento bastante suficiente de Vossa Senhoria. Obrigado, presidente. Concluindo, e aí eu queria reafirmar o que eu falei, em que pese uma discussão na Comissão de Valores Imobiliários relacionada ao método, até agora não chegou, o método pode talvez ser aperfeiçoado, mas não há valor discrepante. Não chegou nenhum valor que alguém falou, esse valor está acima do que existe, mas até agora não chegou. Então a minha questão, eu acho que ainda ando em arrecadação, estou pensando em indução urbanística. Eu estou trabalhando a outorga com o mais firme, rígido pensamento urbanístico no sentido de induzir aonde eu quero e o que eu quero. Então, isso não pode ser confundido sobre uma forma de arrecadação. Porque o que eu não quero arrecadar. Se ele fizer HIS, qualquer lugar da cidade, ele não paga outorga. Eu não estou preocupado em arrecadar. Eu estou preocupado que ele faça HIS, que ele faça HMP, que ele produza nos eixos. Tem uma coisa importante que o vereador Paulo Neto colocou na questão de não ser homogêneo, que eu acho que é importante. Nos eixos, onde o CA é 4, a outorga é relativamente mais barata. Por quê? Porque eu quero, e é mais barata quando ele mais construir. Porque eu quero que nos eixos a cidade seja produzida com alta densidade construtiva e habitacional. Então, a fórmula de outorga, ela é do coeficiente básico e o máximo tem uma relação que quando eu construo o coeficiente 4, ele é 50%. Quando eu construo o coeficiente 2, ele é 75%. Que é também para induzir essa construção. E aí, tem um ponto que eu acho que a gente tem que ter. A outorga ela não tem que ser homogênea. A outorga ela tem que ser heterogênea conforme o entendimento do que a cidade precisa. Eu não tenho homogeneidade pressuporia uma política fiscal, eu arrecado igual de todo mundo. Não. Eu tenho que ter a outorga onerosa sendo construída de maneira heterogênea a partir das premissas que o Executivo e agora o Legislativo entenderem adequadas para a cidade de São Paulo. O que o Executivo pensou está aí colocado.
é para HMP, é para adereçar nos eixos, é um fator de planejamento residencial e não residencial, que foi introduzido pelo Legislativo, que a gente concorda plenamente, para onde tem ou não tem emprego. Lembrando que a produção de não residencial é isenta de outorga em toda a área de vulnerabilidade urbana, é zero o fator de planejamento. Quem quiser gerar emprego, construir não residencial em toda a área de vulnerabilidade urbana, na Jacopêssego, não vai pagar outorga. É isso que a gente está falando, de buscar reequilibrar a cidade. Lembrando que o plano diretor é uma lei para 18 anos, 16 anos. Então a gente tem que ter uma perspectiva muito clara para chegar na cidade que a gente quer mais equilibrada. E esse eu tenho certeza que é o compromisso dos vereadores aqui. Só para finalizar, talvez possa gerar suspeição, mas eu falo com total sinceridade e franqueza dos fatos. Não foi feita uma conta de quanto o Fundurb iria arrecadar em todo o processo de cálculo da outorga. Depois dessa discussão de o que significa ou não significa, a gente fez uma conta de chegada. Bom, aplicando os nossos fatores de planejamento, fatores sociais, aplicando o valor de referência do terreno para a ficha de outorga, quanto que o Fundurb arrecadaria se a produção se mantiver nos mesmos padrões do ano de hoje? O Fundurb arrecadaria, dos 160 milhões que arrecada hoje, cerca de 560 milhões. Eu não acho que você falar, e pensando que hoje a maior parte da produção não paga outorga, porque eu não acho que a gente está falando de uma política fiscal. Eu acho que a gente está falando sim de garantir uma indução urbanística, ou seja, de uma política urbana, trabalhando a outorga para arrecadar o que é necessário face às necessidades da cidade. Mais dúvidas eu estou à disposição, vou ficar aí do lado de vocês e posso voltar a esclarecer. Agradeço a oportunidade de apresentar esses dados. E só para finalizar de novo, Milton, e aí, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente ter em mente, que é isso daqui, né? Que tem uma discussão que eu considero falsa, que é que a gente está liberando a cidade inteira. Isso daqui é o coeficiente básico e máximo, aqui onde está a letra de Iron, que é onde o mercado produz 2,5, 3, muitas vezes 4. Aqui é o coeficiente máximo vigente no PDE atual. E esse daqui é o PDE proposto, onde está o coeficiente 4. Não há mais responsabilidade no sentido de criar uma cidade mais equilibrada do que nós, do Executivo, temos trabalhado, especialmente nós, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que temos todos militância histórica na área de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Então, é isso que a gente está trabalhando. Como o tema hoje é outorga, eu vou ficar na outorga. Se surgem outras questões também, esclareço depois. E muito obrigado pela paciência de todos. Obrigado.